estão falando. Então, nós vamos estudar versículo por versículo, tá? Do 16 até o 21, para nós entendermos um pouquinho do que eles estão falando. E aí, no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser daqui a 15 dias, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas aplicações teológicas sobre o termo sentinela. E no último ensino, no quarto encontro, nós iremos fazer um apanhado geral, uma revisão geral daquilo que nós vimos e aprofundar bem o que significa esse termo sentinela. Tá? Então, esse é o nosso segundo encontro de 4. Tá? De 4 encontros, esse é o segundo. Eu queria que, desde então, você já abrisse a sua palavra. Aliás, antes, né? Eu quero apresentar para vocês que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos usando esse material aqui, ó. Todos os coordenadores setoriais do Ministério de Pregação já têm esse material, ele está em PDF, então ele pode ser enviado por seu e-mail, você pode imprimir, encadernar, igual eu fiz aqui, e guardar, porque ele pode servir um material de estudo, né, para suas futuras pregações aí. Tá? Então, se você ainda não detém desse material, você pode pedir aos coordenadores setoriais do Ministério que eles podem enviar para vocês. Então, nós já vamos abrir a nossa palavra lá em Ezequiel 3. Ezequiel 3, a partir do versículo 16. E a palavra, ela começa se falando para nós já no... Margarete, a imagem está ruim a minha? Ou a Margarete falou que a imagem está ruim? Está ruim aí para vocês também, irmãos? Alguém me fala aí se a imagem está ruim. Tá mais ou Não, menos? tá. Para mim tá perfeita. Não, tranquila, só porque balança um pouco, mas tá boa. Essa lâmpada aí atrás de você. Porque pode ser a internet também aí, né? Ou a lâmpada aqui atrás, que às vezes fica meio A escura. lâmpada está dando uma claridade sobre você, Isa. Só É. ofuscando um pouco. Para mim tá boa. Agora, nessa posição que você tá bom. Tá. Então Tá vamos bonito. lá. Então vamos lá, irmãos. Obrigado. A partir do versículo 16, a palavra nos fala assim, ó. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui. Ora, ao acabo de 7 dias. Algumas traduções vai falar assim, ora, no fim dos 7 dias. E aí é importante nós já começarmos a falar que Ezequiel está fazendo uma ligação, né? Ele está vinculando esse tempo cronológico que ele acabou de falar aqui com outra passagem. Ou seja, ele está pegando essa perícope aqui, né? já no versículo 16, e está fazendo uma ligação com outra perícope. Essa outra perícope que ele está fazendo a ligação é lá no início do capítulo 3. Ele vai falar assim, ó. Então disse-me, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar com a casa de Israel. Abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Em seguida disse-me, filho do homem, ingere este rolo que estou te dando e sacia-te com ele. Eu o comi. Na boca parecia-me doce como o mel. E aí ele vai continuando lá no versículo 4. O que quer dizer esse início aqui para nós? O início do capítulo 3, Deus está dando uma missão para Ezequiel. Então, assim, Ezequiel, você pega esse rolo, né, come ele e vai falar com a casa de Israel. Logicamente, Deus estava falando de uma forma figurada aqui com Ezequiel, né? Não era para ele pegar literalmente o rolo e comer.
mas para que ele entendesse bem a lei, né? Entendesse, compreendesse bem para que ele fosse falar à casa de Israel. E depois, e é nesse momento, é interessante que é nesse momento, irmãos, que Deus começa a constituir Ezequiel como um sentinela. A partir desse momento, que ele pede para ele meditar no livro, para meditar nas leis, a partir desse momento, Deus está constituindo Ezequiel como um sentinela. Então, ele recebe essa missão da parte de Deus. E, logicamente, ele quer cumprir com seriedade. Então, esse versículo 16a, ele está falando para nós que depois de 7 dias desse acontecimento aqui, no início do capítulo, né, que ele vai começar a dar prosseguimento na sua missão. Então, é interessante. No começo do capítulo, Ezequiel recebe essa missão de ser sentinela. E aí depois, lá no versículo 16, né, passa-se aí uma semana, 7 dias, que ele começa que ele vai começar a dar prosseguimento nessa missão. Então é interessante nós vermos isso, tá? Prestarmos atenção nisso. Então Ezequiel ele teve uma semana para se recuperar do seu chamado, né? E agora ele arregaça as mangas e ele vai para a sua missão de fato. No versículo 16b, vai nos falar assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. E há uma coisa interessante também nessa introdução aí do versículo 16b, que essa introdução ela aparece muitas vezes no livro do profeta Ezequiel. É uma introdução que caracteriza o livro do Ezequiel, do profeta Ezequiel. São muitas passagens que tem, só para vocês terem ideia, são 49 vezes no livro do profeta Ezequiel que usa essa palavra. Né? Embora essa citação ela não tenha tão somente no livro do profeta Ezequiel, por exemplo, Jeremias também tem, né, esse termo, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Jeremias usa 10 vezes. Zacarias também usa 2 vezes esse termo. Mas, em Ezequiel, né, no livro do profeta Ezequiel, ele usa 49 vezes. Ou seja, quando aparece essa expressão, a palavra do Senhor foi-me dirigida, nós podemos entender, irmãos, que Ezequiel era uma pessoa, né, era um profeta, que ele estava sempre atento àquilo que o Senhor falava. E aí a gente entende que não foi à toa que o Senhor constitui sentinela. Porque Ezequiel sempre estava a escutar aquilo que o Senhor falava. Ezequiel sempre obedecia, né, aquilo que Deus falava para ele. E ele transcrevia isso e queria fazer valer jus àquela profecia que Deus dava para ele. Então, por isso que aparece tantas vezes essa curiosidade, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Se vocês lerem todo o livro do profeta Ezequiel, vocês vão encontrar essa citação, né, 49 vezes. Tá bom? E aí, continuando, no versículo 17a e b. O profeta, aí, né, no caso, ele é comparado ao filho do homem, e logo após o Senhor o constitui de fato sentinela para a casa de Israel. Aqui é interessante um dado, porque naquela época o sentinela era um cargo militar. E quem votava para colocar, né, constituir alguma pessoa sentinela, não era assim as autoridades, era o povo.
Então, o povo que constituía alguém como sentinela. Ó, você, né, o povo voltava lá, você vai ser sentinela. E há um dado interessante que é o próprio Deus que chama Ezequiel para ser sentinela. Ou seja, irmãos, nesse versículo 17 nós podemos interpretá-lo da seguinte forma, que é o próprio Deus que reafirma o compromisso com Ezequiel, que ele fez com Ezequiel. Não era um compromisso com o povo, não era um compromisso com aqueles que moravam, né, em Israel. Não. O próprio Deus faz um compromisso com Ezequiel e o coloca como um sentinela. É interessante nós notarmos isso. E aí, quando a gente já começa a estudar um pouquinho mais a palavra sentinela, ela é uma palavra hebraica, né? Sentinela hebraica, que significa Tosef. T-S-O-P-H-E-H. T-S-O-P-H-E-H. Eu acho que lê assim, né? Tosef. Então, a palavra ela se refere a um vigia ou um sentinela de trabalho, né? Cujo trabalho dele era advertir um perigo que se aproximava. O que chama a atenção aqui é que o Senhor, nesse versículo, ele é apresentado, né? E aí a gente vai precisar nos aprofundar um pouquinho mais aqui. O perigo que se aproximava aqui era o próprio Deus. Ou seja, Ezequiel foi constituído sentinela para anunciar um inimigo. E aí, esse inimigo seria quem? Deus. Uai, Vanderlei, eu não estou entendendo o que você está falando. Está falando que Deus é inimigo, né? O próprio Deus, como assim? E muitos ficavam admirados realmente com isso. Mas o que era esse perigo? O que era esse inimigo? Era sobre o julgamento que Deus teria sobre aquele povo se ele não se convertesse. Então, a missão do profeta era falar para o povo, olha, se vocês não se converterem, se vocês realmente não se mudarem para Deus, o castigo virá. A punição virá. Então, por isso que às vezes eles interpretavam, né, o perigo ali do sentinela de anunciar seria justamente isso, que Deus, eles entendiam isso, que Deus seria um inimigo para eles se eles não se convertessem. E aí é interessante nós falarmos um pouquinho do sentinela. Eu, como militar, né, às vezes eu trabalho e às vezes eu fico como sentinela do quartel, né? A pessoa que faz ali a guarda. E essa pessoa, né, a gente fala até lá no quartel que o sentinela ele é inviolável. Ninguém pode mexer com ele, porque ele tem muitas responsabilidades em cima dele. Responsabilidade de avisar um perigo, responsabilidade de proteger de alguém que se aproxima e queira invadir, e queira fazer algum mal ali para aquele estabelecimento. Então, o sentinela ele tem essa figura. E o Senhor coloca Ezequiel justamente para isso. Lembrando, irmãos, naquele tempo, nós falamos isso na primeira aula, que o povo estava passando pelo exílio babilônico. O povo estava sofrendo. Mas alguns né, estavam se curvando ali para a Babilônia, os seus prazeres, né, se curvando, não queriam saber mais de Deus. E Deus coloca um homem, um profeta, a falar assim, olha, vocês se convertam.
vocês se voltem para Deus, porque senão a ira de Deus vai vir sobre vocês. E aí vocês podem pensar que Deus é um inimigo, né? Por causa do julgamento que ele terá sobre cada um daqueles que não se converterem a Deus. Então, por isso que no versículo 17 a gente vê Deus constituindo, né, aquela Ezequiel como um sentinela. E é interessante que essa palavra que nós vimos no hebraico, Tosef, ela deriva de algumas outras palavras, como olhar para fora, espiar, vigiar. Então, Ezequiel tinha essa missão de ter uma visão além, né, olhar para fora ali o perigo que o povo estava correndo. Ele tinha a função de espiar, né, o que o povo estava fazendo de errado que não agradava a Deus, e de vigiar. E, além de tudo, anunciar verdadeiramente. Eu queria que vocês abrissem aí comigo, lá no livro do profeta Ezequiel, um pouquinho mais para frente, no seu capítulo 33. Abram lá comigo. Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Ezequiel 33, a partir do versículo 1. A palavra, vou começar a leitura. A palavra de Yahvé foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, dirige a palavra aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando trago a espada sobre a terra qualquer, o seu povo toma uma pessoa dentre os seus e a põe como atalaia. Atalaia que seria o sentinela. Se este vê a espada que vem contra a terra, dá o sinal com a trombeta, advertindo o povo. Se alguém, apesar de ouvir o som da trombeta, não presta atenção, a espada virá e o apanhará. Seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. Portanto, ele ouviu o som da trombeta, mas não prestou atenção. Seu sangue cairá sobre ele, enquanto aquele que deu atenção ao aviso salvará a sua vida. Vocês estão conseguindo compreender a função do sentinela? A palavra vem nos falar assim, olha, ele precisa bradar. Se o povo está sofrendo algum perigo, ele precisa bradar. Agora, se tem algum desatento que não escuta, ele vai pagar com o seu sangue. E aí nós podemos atualizar essa palavra aqui para nós, pregadores, que verdadeiramente nós precisamos ser sentinelas de Deus. Como é que eu posso ser sentinela de Deus? E aí lembrando que nós estamos estudando aqui o versículo 17, né, do capítulo 3. Eu sou sentinela, né, porque nós temos um chamado. Nós, pregadores, nós temos um chamado. Esse chamado também é a ser sentinela. É a bradar aquilo que o Senhor fala aos povos. É denunciar o pecado, anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus é o Senhor, que Ele é o único Senhor e Salvador nosso. Enfim, a missão de sentinela para nós é que nós precisamos bradar para o povo aquilo que o Senhor está nos falando. E aquilo que o Senhor está nos falando a todos os dias, quando nós pregamos, quando nós anunciamos a sua palavra, é anunciar o reino de Deus.
É anunciar que somente através de Jesus Cristo nós teremos a nossa salvação. Essa é a importância do sentinela. O sentinela, irmãos, é o primeiro a ver o perigo. É o primeiro a ver o perigo e o primeiro a bradar. É o primeiro a fazer barulho para que todos ali saibam do perigo. É o primeiro a alarmar, a tocar-lhe a trombeta para que todos saibam do perigo que ronda a determinada situação. Então entendam que nós precisamos a cada dia tomar posse dessa palavra. Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Ao mesmo tempo é um privilégio. E ao mesmo tempo, irmãos, é um trabalho muito grande que nós temos. Conjunto, né? Eu sou privilegiado, porém, né, é um trabalho muito grande, que eu tenho uma missão muito grande que eu tenho da parte do Senhor, porque foi Ele que me constituiu um sentinela. E Ele quer isso de mim, né, que eu seja um verdadeiro sentinela para Ele. E aí, então, nos versículos 17 aqui, A e B, nós podemos entender então que a imagem ilustra o papel do profeta, de lembrar o povo do julgamento eminente de Deus, se eles não se arrependerem. Então, o profeta tinha essa missão: olha, eu estou anunciando para vocês aqui o julgamento que vem da parte de Deus. Se vocês não se arrependerem, vocês irão morrer. Né? É muito claro sobre isso. Eu vou deixar mais duas passagens para vocês estudarem aí depois. 2 Samuel 18, 24, que vai falar também sobre o sentinela. 2 Samuel 18, 24 e 2 Reis 9, 17. Tá? 2 Reis 9, 17. Então, essa questão que nós lemos aqui, né, em Ezequiel 33, a gente vê que o chamado a ser sentinela era apropriado para Ezequiel. Não tão somente porque Ezequiel era um profeta, né, e tinha a missão de anunciar, segundo o que o Senhor falava. Mas ele também tinha, o ministério de Ezequiel também consistia em grande parte de soar o alarme para o próprio povo sobre os ataques babilônicos. Né? E aí a gente vai ver que no fim o povo, né, não presta atenção no que Ezequiel está falando e Jerusalém cai. Né? Se nós formos refletir tudo, essa questão do exílio babilônico, nós vamos ver que o povo não escuta, né? E aí Jerusalém vai cair em decorrer do povo não escutar aquilo que o Senhor estava falando para eles. E aí, adentrando agora no versículo 17 ainda, né? É interessante nós falarmos que o versículo 17c, o versículo 18 agora, tá? Perdão. O versículo 17c até o 18h, ele tem um padrão literário, né? Padrão literário é a forma que foi escrito ele. É conhecido como lei casuística, tá? Lei casuística, do versículo 17c até o 18h. É um padrão literário que nós conhecemos como lei casuística. E ele vai descrever, nessa lei casuística, ele vai descrever o que acontecerá sobre certas condições. Para ficar mais claro o entendimento de vocês. Ezequiel, quando escreve nessa lei casuística, ele fala assim, ó: se alguma coisa acontecer, se há, né, por exemplo, se há acontecer,
B será a consequência. Se A acontecer, B será a consequência. E aí ele fala, né? E aí a gente vai decorrer um pouquinho mais aí sobre, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no versículo 18, é como se ele falasse assim: se vocês não escutarem, a consequência virá, que será o juízo de Deus. Tá? Então, se nós lermos do versículo 17c até o 18h, nós vamos notar essas características aí. E aí, irmãos, o que acontece? Nós vemos aqui agora 4 situações, né, no versículo 18, 4 situações que começam no versículo 18, situações hipotéticas que o Senhor coloca para Ezequiel. Né? Primeira coisa, primeira possibilidade que o Senhor coloca nessa situação hipotética para Ezequiel. Ele fala assim, olha, se o ímpio ele não for avisado, o profeta vai ser culpado. Se ele for advertido, o profeta será salvo. Então, essa é a primeira situação que ele coloca. Se o ímpio, se ele não for avisado, o profeta, no caso aqui Ezequiel, está sendo alertado que ele seria o culpado. Ele seria o culpado por aquele ímpio ter se perdido. Porque ele, como sentinela, ele precisava anunciar. Eu não sei se vocês entendem a clareza da palavra de Deus, que como tudo se liga. Primeiro o Senhor constitui Ezequiel como sentinela. Depois ele vai falar das atribuições do sentinela. O que o sentinela teria que fazer? Depois que ele falou de todas as situações, o que vai acontecer? Ele vai falar o trabalho que ele tem que realizar como sentinela. E se esse trabalho de anunciar ele não for eficaz, o sentinela será culpado. Que coisa interessante. E a gente vê a primeira questão que ele coloca aqui é o ímpio. O ímpio em hebraico, né, ele quer falar racha, né? R-A-S-H-A, racha. E ele denota uma pessoa iníqua, né? Iníqua, que é alguém que despreza o Senhor, né? Alguém que despreza o Deus da aliança. E o ímpio era conhecido como aquele que violava as leis voluntariamente, né? Ele não cumpria a lei, né, por vontade própria. Até para esses que não queriam cumprir a lei por vontade própria, Deus alerta a Ezequiel. Olha, Ezequiel, se essa questão você não falar para o ímpio, se você não falar com o ímpio, anunciar para ele o perigo que ele corre, você também vai ser culpado. Você vai ser culpado porque ele se perdeu. E é interessante que às vezes a gente pensa, né, que esses irmãos que às vezes estão longe de Deus, né, que não têm um coração voltado para Deus, essas pessoas nós precisamos ir atrás dela como sentinelas. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para esses irmãos. Porque mesmo sabendo, né, que os irmãos que não fazem o bem, mesmo os irmãos que não querem seguir a lei de Deus, mesmo os irmãos que não querem se converter, se a gente não anunciar para eles, se a gente não pelo menos tentar dizer sobre o reino, nós também, como pregadores e sentinelas da palavra de Deus, nós também seremos culpados. Então, nós realmente precisamos nos apropriar dessa graça.
Então, esse foi a primeira possibilidade que Deus colocou para Ezequiel. A segunda possibilidade, o segundo caso, né, já começa aí no versículo 19, do A, né, até o E, 19A até o E. A responsabilidade de Ezequiel também, ela vai terminar com um aviso proclamado. Ou seja, o profeta, ele vai advertir o ímpio a se arrepender. Se, né, ele não se arrepender, aí já é um problema dele. O sentinela vai bradar, vai falar, olha, isso não agrada o coração de Deus, né? Isso não é o que o Senhor quer, transforma, né? Muda de vida, mesmo se ele não aceitar o que está falando aqui, né? Beleza, ele está se perdendo, mas você irá se salvar. Isso eu estou falando no contexto aqui de Ezequiel, né? A gente sabe que a gente nunca pode desistir dos nossos irmãos, né? Temos que anunciar para eles todo o tempo, insistir, né? Proclamar a palavra de Deus, oportuna e inoportunamente. Então, mas nesse caso aqui, Deus está falando isso a Ezequiel. Você proclamou ao ímpio, aquele que não quer fazer o agrado da lei de Deus, você cumpriu o seu papel. Então, nesse caso, aqui nesse segundo caso, o sentinela, ele se absolveu da responsabilidade, porque ele proclamou para o ímpio. Tá? E aí no versículo 20, do A ao H, nós temos um terceiro caso aí. E aí ele vai começar a falar do oposto do ímpio. Ele vai começar a falar do justo. Então, o versículo 20, ele afirma que as consequências para o pecado são as mesmas, independente de uma pessoa ter vivido uma vida perversa ou uma vida justa. Como assim, Vanderlei? A palavra está nos falando o seguinte, que o justo sempre foi reto, mas se ele se desviar para o pecado vai ter uma consequência. E essa consequência vai ser a mesma para o ímpio lá. E a gente vê, né, muita conexão com o Antigo e o Novo Testamento. Jesus também vai falar sobre isso. Né? Às vezes nós pregamos, falamos, e Jesus fala, né, servo mal, não te conheço. A gente vê essa conexão com a palavra de Deus. Mas ele está falando o seguinte para o profeta, que o justo, se ele vier a ter um obstáculo para ele, né, um tropeço ali, que está bloqueando o caminho dele, que no caso aqui é o pecado, e se o justo não alcança a graça, porque o profeta não proclamou para ele, o profeta também vai ser condenado. Você consegue entender a analogia que Deus está colocando para Ezequiel? Se o justo vem no caminho certo, ali, no meio da sua caminhada, há um obstáculo que está impedindo dele de progredir na fé, de progredir nos caminhos do Senhor. E aí, se o profeta não anuncia para ele, o sentinela não avisa para ele, não avisa sobre o julgamento de Deus, e se o justo vier perder a sua vida, por causa que o profeta não alertou, o profeta também vai ser condenado. Eu fico, né, quando a gente fica estudando assim, eu falo assim, meu Deus do céu, quanta responsabilidade nossa. Irmãos, Deus não nos deu um dom à toa. Deus não nos deu o dom de pregar a palavra de Deus à toa, irmãos. Deus nos capacita, nos coloca como sentinela, mas Ele também vai cobrar as ações da nossa parte. Ele vai cobrar aquilo que Ele nos deu, né? Os talentos que Ele nos deu. Então, por isso que
essa moção que a renovação carismática está vivendo nesse momento, ela é muito importante. Ela quer dar um saculejo, não só nos pregadores, mas nos servos de uma forma geral, a reavivar o chamado a ser sentinela, porém nós precisamos arregaçar as mangas e proclamar aquilo que o Senhor está nos falando. Anunciar, né? Anunciar para aqueles que precisam escutar. E aí, a última situação, né, que Deus coloca aqui, essa situação hipotética, para que Ezequiel compreenda a figura do sentinela, é que a pessoa, né, o justo, por mais que ele caminhe, né, certinho, ele vai caminhando, em algum momento ali houve uma pedra de tropeço ali, ele, né, parou, estagnou, não quer continuar caminhando, o sentinela o avisa, o anuncia, fala, cuidado com o perigo, você pode se perder, não se desvie. Mas mesmo assim, o justo querer se desviar, seguir o seu caminho, achar que já chegou no máximo dele, né? Mas o profeta anunciou, o profeta, ele vai ter a sua vida salva, né? Vai ter a sua vida perdoada, diferentemente do justo que não quis escutar aquilo que o profeta e o sentinela estavam falando. Irmãos, então, nessa noite, né, nós estudamos um pouquinho mais, adentramos um pouquinho mais sobre essa questão, né, dos versículos, o que quer falar sobre cada versículo, o que quer dizer cada versículo, e eu tenho esse desejo do meu coração que esteja despertando em vocês a abrir os olhos para a importância da figura do sentinela, porque essa é a proposta para nós, né? Redescobrirmos o valor do sentinela e entender que Deus coloca você, pregador, você, pregadora, como um verdadeiro sentinela. O dom está com você, mas as atribuições também Deus vai precisar, né, tomar conta. Parou? Vanderlei tá... Oi? A internet do seu problema. O que aconteceu? A internet dele deve ter dado problema. Ah, deve ter parado aí. Vamos aguardar, já ele volta. Na verdade, ele saiu. Boa noite, meus irmãos, da paz de Jesus. Boa noite. Enquanto vocês não voltam, eu estava aqui pensando que é preciso, né, nós, sentinelas, estarmos atentos, haja vista que hoje o mundo precisa do anúncio da palavra. E hoje a gente percebe que é preciso nós utilizarmos das redes sociais para anunciar a palavra de Deus. Há tantas pessoas que passam por situações diversas, né? Principalmente mediante aí a questão do Covid-19, as pessoas que há tanto tempo, mais de 4 meses, no caso os idosos, que não têm tido a oportunidade aos sacramentos. Então eu acredito, meus irmãos, que a nossa missão, enquanto pregadores, é levar também as palavras, tanto a essas pessoas, quanto aqueles que necessitam realmente, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido alimento para nossas vidas nesse momento de isolamento. E por isso precisamos, como sentinelas, estar atentos, tanto conosco, quanto aqueles que Deus colocaram no nosso caminho. Minha internet caiu, irmãos. O sentinela não está pagando a conta da internet. Eita, rapaz, tá difícil. Alisson, eu perdi aqui, irmãos. Eu vi que tinha algumas perguntas. E eu perdi o meu chat aqui. Se você puder ler para mim as perguntas aí, eu te agradeço.
Enquanto o Alisson vai... Ah, sim. Só retorna aqui no começo. Tá. Enquanto o Alisson vai se organizando, alguém quer perguntar alguma coisa, né? Pode abrir o seu áudio. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vanderlei? A primeira pergunta, Vanderlei, é da Camila. A Camila pergunta o seguinte: o perigo, então, seria a ira de Deus sobre o povo? Eles tinham Deus como um povo vingativo? Não é que Deus perdão, eles tinham Deus como um Deus vingativo, né? Isso. Não é que Deus era vingativo, né? Mas, assim, nunca foi escondido que o juízo de Deus, né, seria árduo. Que o juízo de Deus, ele não iria olhar para aqueles que não estivessem cumprindo a lei fielmente. Então, eles entendiam essa questão, né, dessa ameaça, entre aspas, do juízo de Deus, mas não que eles entendiam Deus como vingativo, tá? Porém, eles tinham medo dessa questão do juízo de Deus, que realmente não teria piedade. E assim, Vanderlei, boa noite, né, irmão? Desculpa. Eu acrescento até que no Antigo Testamento, Deus ele aplicava a justiça dele com um pouco mais de rigor, né? Então, nós encontramos essa figura de Deus, do Criador, do Pai, como aquele que era o justo, né? E se de fato o povo não andasse na linha, não podemos dizer assim, nos tempos de hoje, que Deus castiga, mas naquela época, no Antigo Testamento, a justiça era aplicada com todo rigor mesmo. Obrigado, Toninho, pelo seu acréscimo. O que o Toninho falou é importante, irmão, porque, assim, o povo, principalmente no exílio babilônico, né, o povo não estava nem aí. Né? O povo não estava nem aí. Não estava ligando para Deus. Deus mandando os sinais e o povo não queria saber. Por isso, às vezes, Deus se coloca tão rigoroso, às vezes, no seu julgamento, justamente por causa disso, porque o povo não estava querendo saber de Deus. O Vanderlei? Sim, irmão. Eu, Eduardo. É só para colocar uma palavra aqui, outro sentido também, dentro da palavra sentinela. Ezequiel 22:30 vai falar do sentinela como aquele que se coloca na brecha. Como você falou do guarda de quartel, e a gente já foi guarda de quartel, você sabe que às vezes a gente não tem muro, você é o muro, né? Então, assim, para que a gente seja um bom pregador, a gente precisa ter também uma intimidade com Deus, estar atento ao que vem de fora para não entrar e também não perder aquilo de bom que a gente tem. É esse sentido também outro sentido da sentinela. Para que a gente possa ser um bom pregador, a gente precisa ter uma vida de oração intensa. E esse é outro sentido de intercessor. E também, entendeu? Na última aula, nós vamos ver os termos, né? Os vários termos de sentinela na Bíblia, e aí a gente vai adentrar também nesse ponto aí. Certo, porque a importância assim, da gente poder fazer um bom ministério, a gente precisa ter essa intimidade, como você tem colocado aí regularmente, ter essa intimidade para poder falar, além do conhecimento, da autoridade do Senhor. A Janete também fez um comentário aqui, né? No meu entendimento, nós estamos a todo momento como sentinelas para salvar vidas através da evangelização e o anúncio do reino de Deus. A missão não acaba até o cumprimento do juízo final. É isso mesmo, viu, Janete? Sua visão está certinha. Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa? Vanderlei, é Beatriz. Oi, Beatriz. Boa noite. A questão também ali que foi comentada do castigo, né, de Deus, eu não vejo nem tanto como um castigo, eu costumo usar muito o termo correção. Deus, ele não castigava,
mas ele corrigia como um pai corrige um filho. Vocês que são pais, eu não tenho filhos, mas vocês que são pais e as que são mães, não corrijam os seus filhos quando eles estão no erro. E o pai e a mãe não têm essa função de avisar, olha, não vai por esse caminho, vai por esse. Mas o filho insiste, então a gente corrige, né? Aliás, quem é pai corrige, quem é mãe corrige. Então é isso que Deus faz muito no Antigo Testamento. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, todo ele traz várias passagens de Deus corrigindo os filhos. Então, eu acho que é uma palavra mais, talvez menos abrasiva do que usar o termo castigo. A correção de Deus, né? O chamamento, a correção. Entendi, perfeito sua colocação também, Beatriz. Porque assim, a gente consegue ter várias interpretações aqui, né? Do texto bíblico, e a gente também tem que tomar cuidado para não falar se essa palavra assim, castiga. A gente está falando aqui que a gente está com pregadores e a gente está estudando um pouquinho mais aprofundado. Mas é porque assim, o povo era muito custoso, né? O povo de Israel era muito custoso. Então, o povo não queria fazer aquilo que o Senhor mandava. A gente já vê lá desde Moisés, né? Quando vai atravessar o mar, Deus está levando o seu povo para a terra prometida, e eles começam a reclamar, enfim. E em algumas passagens, a gente até vê com essas palavras, que isso despertou a ira de Deus, né? Mas também cabe, logicamente, a gente nunca vai falar isso em uma pregação nossa, né? Deus está castigando o seu povo, mas de uma forma mais aprofundada, que a gente vê que realmente Deus estava meio nervoso com o povo, né? Tava meio... Era um povo desobediente, né? Eu faço esse comentário porque certa vez uma pessoa falou comigo assim, Bia, eu estava lendo a Bíblia e eu estava vendo, nossa, como Deus é vingativo. E até eu colocar na cabeça e explicar que Deus não era vingativo, que não era a ruindade de Deus, mas que ele tinha que corrigir. Do mesmo jeito que um pai corrige um filho. Demorou, mas demorou. Então, aí, desde então, eu passei a ter cuidado com essa questão de usar a palavra, né? Correção, correção, correção. Chamar a correção, a andar no caminho correto. Amém. Obrigado pela colaboração, Beatriz. Tá bom. De nada. Mais alguém, irmãos? No chat aqui só tinha essa pergunta mesmo, irmão. Os demais são comentários que foram colocando no decorrer da formação. Obrigado, Alisson. Toninho vai acrescentar, Toninho? Não, só é importante a gente estar discutindo sobre essa questão, né? Até porque na nossa oratória, durante a pregação, é sempre bom a gente estar atento, né, a essa questão de um Deus que castiga. Enfim, é muito bem colocado também aí o da irmã. Eu acho que o que mais se aplica, principalmente para o Antigo Testamento, entre a correção e o castigo de Deus, se chama justiça de Deus mesmo. E a igreja nos ensina isso em seus documentos, até a própria Sagrada Escritura, né? Nós não vemos e nunca veremos Deus como aquele Deus que é vingativo, como aquele Deus que castiga, mas como aquele Pai amoroso, né? Que sempre, Pai amoroso e justo, né? Que sempre vai estar ali tentando agregar, nos trazer para perto, mas sem nunca deixar de aplicar a sua justiça. Uma coisa que nós sabemos muito bem é que a justiça de Deus, ela se aplica no nosso dia a dia. E diante da sua reflexão aqui sobre o profeta, onde Deus, em alguns entrelinhas aqui, se a gente for mergulhar nesses versículos que você meditou, nessa belíssima formação que você deu, nós prestaremos conta, sim. Prestaremos conta se fomos ou não sentinelas, se exortamos ou não, se corrigimos ou não, né, se pregamos ou não de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que trazer isso também para nós, né? Essa palavra precisa ser aplicada também em nossa vida. Era isso, irmão. Amém. Eu vi que o Paulo comentou aqui, Paulo. Se você quiser fazer uma colocação, irmão, o Paulo ele é um teólogo, né, que está no nosso meio. A gente tem alguns irmãos que são teólogos.
Se você quiser acrescentar aí, Paulo, abre seu microfone e fala um pouquinho para nós, irmão, sobre essa questão que você escreveu, essa questão da vingança. Boa noite, minha gente. Paz, tudo bem? Boa noite. Então, não, rapidamente e resumidamente, sobre essa questão de castigo, né, de vingança. E aí, assim, na verdade, todas as ponderações, elas estão no seu cerne corretas. E como aqui o propósito é de fato aprofundar, a gente não pode ter melindre em usar alguns termos, por exemplo, castigo, vingança. Por quê? Esses termos, eles não são utilizados como nós utilizamos hoje. E aí, assim, eu coloquei até aqui um trecho da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, onde ele vai falar justamente isso. Deus é amor, e isso não há discussão, mas ele também é justo. Então, assim, quando a gente infringe uma lei, ou seja, quando a gente se aparta do amor de Deus, ele nos dá a correção na medida que a gente precisa para nos converter, ou seja, para mudar a direção da nossa vida, da nossa história, e em especial em relação ao ato cometido. Então, assim, a gente não pode olhar para os textos quando tem vingança, né, quando tem algum tipo de castigo, né, em relação, partindo de Deus para com as pessoas, e olhar e achar que aquele termo está equivocado. Na verdade, não está. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e amor para conosco, também é um Deus justo. Então, ele usa na medida correta o castigo e a vingança nesses termos, não é os nossos termos, né? A vingança quer dizer, e tem a questão também de leitura, né? Do lado do termo utilizado, que às vezes não há na tradução a palavra que se aproxima mais é vingança, mas na verdade ela tem um significado mais amplo. Não é como a gente olha, né? Me fez alguma coisa e agora eu vou me vingar. Não. É no sentido de reparação. É no sentido de que eu me afastei de Deus por conta de um ato, e aí Deus me dá como é que eu vou dizer? A exortação, né? Me dá a correção. Talvez a palavra correta seja essa. A correção na medida que eu preciso para me corrigir desse ato infracionário, né? Desse mal que eu fiz a Deus. Basicamente é isso. Amém. Obrigado, Paulo. A Camila perguntou aqui, posso dizer que todos os profetas são sentinelas? Irmão, não diria... aí você está falando na questão dos profetas da Bíblia, seria isso, Camila? Isso. Sim, então. Porque assim, se a gente pega o livro de Isaías, Jeremias, Daniel, né, Samuel, ambos anunciaram. Porque se você fizer a leitura, você vai notar que todos denunciaram, né, todos falaram da parte do Senhor. E todo aquele que fala da parte do Senhor é um sentinela, né, que está falando, que está bradando a verdade, alertando aquele povo de determinada situação que eles estão passando. Então, o livro de Ezequiel só foi uma escolha aleatória, então, aqui para esses estudos, enfim, né? Sim, porque nela é onde o Senhor, de fato, fala com todas as palavras que ele constitui Ezequiel como sentinela da casa de Israel. Uhum. Eu só queria fazer mais uma, assim, para fins do estudo, como você colocou. Aí, quando a gente pega o versículo 18, nessa apostila aqui, fala assim, a advertência em relação ao ímpio e a responsabilização do profeta caso ele não cumpra a sua missão. Uhum. A gente está falando muito aí da palavra de castigo, embora tenha esse cuidado, né, de falar castigo, mas sim de correção. Também é nesse sentido, tanto para o ímpio quanto para o profeta, ambos estão sujeitos a serem corrigidos. É como se o profeta ele fosse perder a vida dele
por omissão. Entende? Assim, ele recebeu de Deus uma graça e ele se omitiu de fazer o papel do sentinela. Era essa dúvida sua ou não? Sim, era mais ou menos nesse sentido. Na Bíblia, a gente encontra um exemplo claro disso que a irmã acabou de perguntar. O profeta Jonas, por exemplo, quando Deus falou, vai para Nínive pregar, porque aquele povo precisa se converter, e o profeta ele foi omisso. Ele não foi para Nínive, né? Ele pegou um barco e estava indo para outra região, e aí nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi parar na barriga de uma baleia. É só um exemplo aí da omissão do profeta, né, do sentinela. Verdade. Mais alguém, irmãos? Pode falar? Pode sim, querida. Pode falar, Badia. Oi, tudo bem? Tudo. Olha só, vou trazer para a minha realidade aqui, para a nossa realidade, ver se eu entendi. Seria, no caso, assim, para nós hoje, para não usar essas palavras fortes, seria no caso assim, olha, o povo está errando, o povo saiu dos meus caminhos, eles estão cometendo muitas coisas erradas, vai lá e exorta esse povo, diz para esse povo, para eles voltar para os meus caminhos, que eles precisam voltar para os meus caminhos, que eles precisam fazer a coisa certa, fazer a minha vontade. Então você vai lá e exorta esse povo, mostra para eles o caminho. Caso esse povo não aceite andar no meu caminho, não aceite andar da maneira que deve ser, você vai ser responsabilizado, você vai precisar convencer esse povo a mudar o seu caminho. Você precisa convencer. Então, trazendo para a nossa realidade, seria mais ou menos isso, né? Não vou chegar lá e vou dizer que está castigando, que é um castigo, mas não. Olha, a gente tem que deixar essas atitudes erradas, a gente tem que deixar essa maneira de ser, porque, como você disse, Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Se eu faço as escolhas erradas, o desejo dele para a minha salvação, ele quer que eu seja salvo, então ele vai me exortar, ele vai me mostrar pela palavra, ele vai mandar alguém me anunciar essa palavra certa para que eu volte aos verdadeiros caminhos. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo, Abadia. É só uma preocupação também, irmãos, que as nossas pregações, a gente tem que denunciar, né? A gente tem que denunciar o pecado, isso é fato, né? A gente não pode se valer dessa prerrogativa que Deus é misericórdia, ele é, mas a gente também não pode ficar tão somente assim. A gente tem que denunciar o pecado, porém, nós temos que falar que Deus é misericórdia. E Deus ama os seus filhos. Porque senão nossas pregações, elas não podem ficar só batendo no pecado. Você tem que fazer isso, senão você não vai para o céu. Isso você faz errado. A gente, além de denunciar esse pecado, a gente também tem que anunciar que Jesus é misericórdia. Porque senão a gente fica com uma pregação apontativa, apontando o irmão, falando que ele não vai para os céus, isso e aquilo, mas a gente não aponta a solução que é Jesus misericórdia. Tá? Então a gente precisa entender isso nas nossas pregações. Mas que denunciar é preciso. Oi, Catiana, você quer perguntar? Eu quero fazer só um comentário com relação a essa palavra. Eu verifico também o seguinte: quando Deus exorta o profeta, né, ele como sentinela, para fazer exortação do ímpio, muitas vezes a gente tem que trazer isso para nós, o nosso convívio como servo. Porque às vezes a gente não tem coragem de corrigir o irmão, principalmente aquele que é próximo, é íntimo. Então, o próximo e o íntimo, a gente vai, às vezes, deixando ele cair no buraco do pecado. E aí eu vejo nessa palavra que Deus está falando assim, ó, você é sentinela, tanto para ir pregar, né, para um grupo novo, quanto no meio da comunidade, quando você vê que a comunidade não está andando conforme a minha vontade, exorte ela para voltar. E, sim, às vezes, a gente tem esse privilégio, né? Ah, o meu amigo eu não exorto, o meu inimigo eu exorto. Então, eu vejo nessa palavra Deus tentando fazer esse equilíbrio dentro do coração do profeta. Se o ímpio errou, corrija, não importa quem seja, não importa
como seja a pessoa, corrija da mesma forma que Jesus corrigiria, com amor, com misericórdia, com bondade. E aí sim a gente está caminhando no caminho do Senhor, seja da comunidade, né, já servo, ou seja, num grupo de oração. Eu acho que a gente tem que ter a mesma atitude, a atitude de compaixão e misericórdia, porque se eu amo, eu não quero que aquela pessoa fique no pecado, que é o que você está trazendo o tempo todo para nós, né? Vai falar, mas fale com amor, porque Jesus sempre exortou, e com amor. Eu acho que isso a gente tem que ter na hora de fazer exortação com relação à vida do outro, se ele está no pecado, como ele está. A gente tem que pegar Jesus como esse exemplo, né? Amém. Amém, Catiana, amém. Obrigado pela contribuição, irmã. Irmãos, então é isso, né? Graças a Deus, vocês foram bem participativos essa noite, isso é muito bom, porque traz outras visões, acrescenta, né? E essa é a intenção, irmãos, né? Eu não sou intentor da verdade, né? E todo acréscimo é muito bem-vindo aqui da parte de vocês, tá? Pode falar, Nivaldo. Aí o Nivaldo fecha, o Nivaldo fala e a gente fecha por essa noite. Bem, irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Obrigado, Evanderlei, pela iniciativa, né? Há muito tempo não nos vemos também, né? Bem, eu também, eu quero, assim, concordar aí com a Catiane, aquilo que ela colocou. Eu vejo que realmente, né, nós temos uma missão que é de anunciar, como você bem falou, e denunciar. Nós temos que denunciar os erros, o pecado, e sempre anunciar a solução. Eu lembro que há muito tempo, no meu início de pregação, a minha esposa sempre me exortava, que eu batia muito no pecado, falava do problema, mas eu não mostrava a solução. Então, nas nossas pregações, a gente tem que realmente mostrar que há o pecado, há o problema, mas também mostrar a solução para as pessoas. Um Deus que ele é justo, mas também um Deus que é misericórdia. Existem alguns santos da nossa igreja que falam também que existem muitas almas que vão para o inferno por abusar da misericórdia de Deus. Eu vou pecar porque Deus é misericórdia, no último momento ele me salvará. Então, nós não podemos correr esse risco de abusar da misericórdia de Deus. Não sermos juízes também em nossas pregações, mas sermos profetas, que mostremos a solução para os problemas das pessoas. Deus, ele deseja que todo ser humano se converta e se salve. O que nós não podemos é ter o respeito humano, porque é o nosso amigo, é o nosso parente, é o nosso colega. Eu não vou falar, muito pelo contrário. Não é o que falamos, mas é como falamos. E se somos realmente movidos pelo Espírito Santo de Deus, não tememos, né? Nós vamos anunciar a palavra de Deus, nós vamos mostrar ali o pecado, sim, mas sermos aquele pai misericordioso, acolher aquele filho que quer voltar para o reino de Deus. E aí, a nossa missão como profeta é justamente mostrar, iluminar o coração e o caminho das pessoas, e bem como manter as nossas lamparinas acesas para que ela não se apague. Amém. Obrigado, Nivaldo, pela contribuição, viu, irmãos? Saudade de você, sumiu, mas está aí, firme conosco, é isso aí. Irmãos, então vamos rezar uma Ave Maria para nós encerrarmos. Louva a Deus, tá? Por todos os pregadores que estão aqui. Vocês estão dando uma resposta muito positiva, né, para esse estudo. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui, tá? Não vou citar o nome de todos, mas cada um que está aqui, louvado seja Deus por esse compromisso que você firmou, né, de estar se aprofundando mais na palavra de Deus. Então, logo eu já vou anunciar a data do nosso próximo encontro, tá bom? E aí a gente se encontra daqui a 15 dias, provavelmente, tá? Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, muito obrigado. E estejamos juntos, né? Não vamos deixar de perseverar até o último encontro que nós temos aí, tá bom? Então vamos entregar nessa Ave Maria. Em especial essa Ave Maria, eu quero rezar, né, por todos os padres da nossa igreja, nosso administrador apostólico. Quero pedir ao Senhor tantos padres, né? A gente tem recebido que
estão doentes, enfermos. Nossa Senhora possa interceder por eles agora, por cada um, por cada filho. Nossa Senhora possa estender o seu manto de amor sobre cada padre, sobre nossa igreja, sobre o nosso movimento. Colocar aqui também a pessoa do Vinícius, a pessoa da Keila, todos os coordenadores setoriais, todo o conselho distrital. Pedir que Nossa Senhora interceda por cada um. Interceda também pela vida do Leandro, que está à frente desse ministério no Brasil. Nossa Senhora possa interceder cada dia mais por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora e na hora de nossa morte. Pecadores. Amém. Na hora de nossa morte. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, amém. Boa noite. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus abençoe a Boa cada noite, um. Boa noite. Tchau.